Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. E é uma honra muito grande estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no meu canal, a compartilhar este vídeo e também a fazer parte desta história deixando o joinha e nos fazendo chegar em outros locais pelas redes sociais. Aqui embaixo tem uma seta em que você pode compartilhar em todas as suas redes sociais. Deus te abençoe e te guarde. Nesse trimestre é a primeira aula e estamos aqui tratando acerca do governo divino em mãos humanas. Esse é a temática desse trimestre. A liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Sem dúvida alguma, é um livro espetacular na conjuntura do 1º e do 2º livro de Samuel. Sem dúvida alguma, vai abençoar a sua vida. E a lição de número 1, esta lição tem um tema, e o tema é Conhecendo os 2 livros de Samuel. O texto áureo desta lição diz: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Verdade prática diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Esta lição, ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral diz: expor a introdução aos livros de Samuel. Também esta lição, ela tem um objetivo geral baseado pelo menos em 3 pontos. Primeiro, apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. O segundo, pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel. E o terceiro, explicar a teologia dos livros de Samuel. Tem o quarto, que quer dizer apontar Samuel como o divisor de águas em Israel. Esta introdutória deste 1º e 2º livro de Samuel, primeiro fala de uma narrativa. Esta narrativa, ela trata de personagens, e os personagens mais, pelo menos predominantes, está Samuel, Saul e Davi. Também é importante salientar que a história de Israel, ela está baseada, pelo menos em alguns aspectos, entre eles no período de anarquia que Israel vivia. Depois passou a viver a teocracia e depois a monarquia. Porém, o que é interessante salientar é que quando olhamos a originalidade de Samuel, o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, vemos algo interessante. Primeiro, este assunto, quando fala do primeiro tópico, o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, ele fala a originalidade de Samuel. O segundo fala os personagens principais do livro de Samuel. E o terceiro fala o propósito de 1º e 2º
Samuel. Agora, para entendermos isso aqui, olhamos para a narrativa. O que o livro narra? Olhando por esse prisma, este livro narra sobre a historicidade da nação de Israel neste período. E neste período, nomes se sobressaíram na história. Entre eles, Samuel, Saul e Davi. Porém, quando olhamos por esse prisma histórico, percebemos que Israel vivia um momento de anarquia. Depois passou a viver a teocracia e também a monarquia. Adentrando aqui o que se refere à parte inserida sobre o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, aprendemos também que na Bíblia hebraica não existe 1º e 2º Samuel. Aprendemos que só existia um livro, o livro de Samuel. Consequentemente, quando olhamos para as Escrituras, vemos também que existe 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Livro dos Reis. Na Bíblia hebraica, ela só existe, na verdade, o 1º livro de Samuel, o 2º livro dos Reis e o terceiro, e também existe o livro das Crônicas. Um livro só. Não existia essa divisão que hoje temos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, e como isso aconteceu? Isso aconteceu quando 70 ou 72, como alguns acreditam, anciões, homens preparados, estudiosos, escribas, aprofundados em toda a língua e também no hebraico anti-odierno, e eles resolveram fazer um encontro na cidade de Alexandria, no período em que Alexandre o Grande, 3 séculos antes de Cristo, viveu. É importante salientar que estes anciões sentaram e eles fizeram, na verdade, um concílio, uma assembleia, e resolveram, na verdade, fazer essa divisão, chamada a Septuaginta. A Septuaginta, ela é chamada a versão da Bíblia hebraica para o grego koiné. E esse entendimento, essa compreensão de divisão, ela trouxe, na verdade, uma série de aprendizados e até mesmo aplicações, e também conseguimos ter uma visão melhor sobre as temáticas, histórias e fatos ocorridos nos livros. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, ele fala a autoria e data. E ele é dividido em 3 tópicos. O primeiro diz título e o autor. O segundo fala a data dos livros. O terceiro, ele fala a situação espiritual. Quando olhamos para o título e o autor, o nome de Samuel significa o nome de Deus. E o livro, este livro, e o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Uma das coisas mais sagradas que existe, ou existia, para a consciência e a religiosidade
judaica era o nome de Deus. O nome de Deus era respeitadíssimo. Tanto é que quando o escriba ele estava fazendo os escritos sagrados e ele chegava ao nome de Deus, ele usava uma caneta específica para escrever o nome da santidade, o nome de Yahvé, o nome de Deus, e depois não usava a caneta mais, porque ela era específica para fazer a escrita do nome de Deus. E o nome de Samuel significa o nome de Deus. O outro fator também é que tudo surgiu em oração. Quando olhamos, por exemplo, o nome de Samuel, como surgiu Samuel? Samuel surgiu em meio a clamor, em meio a choro, em meio a oração, a pranto, a perseverança, a fé. Por quê? Porque alguém acreditava que o Senhor pudesse lhe dar um filho. E esta pessoa foi Ana, a mãe de Samuel. Ela acreditava que Deus podia sim responder suas orações. Então, tudo que começa com oração, existe um milagre espetacular, uma força espiritual muito grande. Um outro fator que podemos aqui tomar como aprendizado é que quando se refere à situação, por exemplo, espiritual de Israel. Israel tinha pecados costumeiros. Entre eles era a idolatria e a imoralidade. E este comportamento intrínseco ao caráter do povo fazia com que esses próprios pecados se tornassem para eles atrasos, embaraços, armadilhas, cadeias e prisões para eles mesmos. Também um aprendizado aqui que podemos tomar como princípio, o que é dito é que em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras se caíram por terra, deixaram de se cumprir, porque Deus era com ele. Uma das coisas que eu vejo neste tópico importantíssimo é este currículo biográfico da vida de Samuel, que a própria Bíblia, ela atesta dizendo, em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra, todas elas se cumpriam. Sabe o que se caracteriza um profeta quando ele é de Deus e quando ele não é? É quando aquilo que ele fala se cumpre. Se cumpriu, esse profeta é de Deus. Se ele profetizou e não aconteceu nada, essa é uma característica de que ele profetizou dele mesmo, da carne ou do diabo ou de qualquer outra fonte, menos de Deus. Porque quando um profeta fala e se cumpre, esta é uma veracidade de que Deus e o Espírito Santo está na vida deste profeta. Também, um outro fator também é que percebemos é que neste período em que Samuel ele está, este período, melhor falando, de 1º e 2º Samuel, todo esse período histórico tem uma duração, ou tem um tempo
130 anos. Neste período, Samuel ele começou o seu ministério aos 30 anos. E aí tem um fator também interessante para poder a gente ter esse entendimento e essa compreensão, é que o currículo de Samuel mostra que ele era um homem de Deus, um homem separado por Deus, um homem para uma missão específica, um juiz, um sacerdote, um profeta chamado e separado para os desígnios do Eterno. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz a teologia nos livros de Samuel. E ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro fala a profecias cumpridas. O segundo, em busca de um rei. E o terceiro, os alicerces da dinastia davídica. Primeiro, o que é importante manifestar aqui é o que é inserido sob o ponto de vista profecias cumpridas. E aí, convido você aí em 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, onde fala sobre um reavivamento em Israel. Era necessário haver, na verdade, um despertamento espiritual em Israel. Samuel fez parte dessa história e deste período. Segundo, vitória sobre os filisteus. Também neste período, a manifestação da pessoa e da vida de Samuel foi intrínseca neste período. Olhamos também que existia um clamor do povo que queria um rei. As outras nações tinham um rei. Samuel era indagado por que Israel não tinha um rei. A palavra de Samuel como profeta, pela orientação do Eterno, era que Israel, o rei de Israel, era o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Porém, a vaidade, ela entra em qualquer lugar. O povo, porque via outras nações com os seus reis, eles também queriam um rei. Porque outras nações guerreavam e os reis iam adiante deles, impondo respeito e impondo limite para outras nações. Israel não tinha essa interpretação, porque espiritualmente, quando Israel ia para a batalha, o rei dos reis ia na frente deles. Os anjos de batalha iam com eles. A arca da aliança ia também. Mas o povo era vaidoso. O povo queria ser igual às outras nações. Sabe aquela história de copiar as coisas do mundo? Interessante isso, viu? E o que aconteceu foi que chegou um momento e o período em que isso teve que acontecer. Eu penso que muitas das vezes Deus nos dá coisas porque insistimos demais em querermos. Mas pela mais que perfeita vontade do Eterno, mais que perfeita boa vontade de Deus, Ele não nos daria. O que muitas das vezes é importante entender a mais que perfeita vontade de Deus. Porque muitas das vezes estamos querendo aquilo que Deus não quer na nossa vida.
E isso que aconteceu com Israel acontece todos os dias, com várias pessoas e com vários de nós. Queremos coisas que Deus não quer para nós. Um outro fator também, os alicerces da dinastia davídica. Queridos, para construir um grande prédio, um edifício, é preciso ter bases, é preciso, na verdade, ter estrutura, ter fundamentos firmes e fortes. Deus fez um pacto com Israel, fez um compromisso com Israel. Deus queria Israel separado e diferente do mundo. Era por isso que Israel tinha a lei. Era por isso que Israel tinha, na verdade, sacerdotes. Era por isso que Israel tinha profetas. Os sacerdotes cuidavam da lei e orientavam o povo. Os profetas davam desígnios, mostrava pelos oráculos de Deus a revelação do Pai para o povo. Mas o povo não tinha essa maturidade para entender. Porém, olhamos pelos escritos sagrados e percebemos que Deus manteve Davi no trono, porque além dele ser um homem segundo o coração de Deus, é interessante falar sobre isso, porque Deus escolhe pessoas falhas, muitas das vezes até com passados completamente comprometidos, mas ele escolhe, e ponto final. E o que ele escolheu, ninguém pode chegar lá e dizer, e botar o bedelho e dizer que não concorda. Foi ele que escolheu. Tanto é que é interessante que ele é usado, Davi é usado e o seu reino como espelho para outros reis que iam vir depois dele. E o Senhor chegou a advertir que eles tinham que manter o pacto da aliança, manter o concerto, guardando os preceitos e os propósitos com o Senhor. Tinha que manter, na verdade, a santificação, a separação, quebrar as alianças e não se envolver com as coisas do mundo e dos povos e da cultura daquela época. Pelo contrário, se porventura o povo assim fizesse, o Senhor mesmo, ele ia fazer com que várias dessas promessas, elas tinham que ser, de uma certa forma, não iam se cumprir na vida dos filhos de Israel. É por isso que os escritos sagrados mostram nas narrativas que muitos reis foram presos, oprimidos, tiveram seus olhos vazados, foram, na verdade, manietados, foram presos, foram mortos, arrancados dos seus tronos, tirados da geografia de Israel, levados para a Babilônia, porque eles não cumpriram os desígnios de Deus. Tudo porque quebraram alianças, tudo porque fizeram coisas horrendas na presença de Deus. E os alicerces da base da vida cristã, hoje, ainda são os mesmos. Não quebrar os concertos, não quebrar as alianças, obedecer, na verdade, a palavra de Deus, os desígnios de Deus, andar no Espírito, viver o cristianismo. Esses são os desígnios de Deus também para nossas vidas, para que não ocorra conosco o que ocorreu com Israel e com os seus reis. Vamos para o quarto tópico. O quarto tópico, ele diz: Samuel, o divisor de águas. Um momento de crise espiritual. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico fala o líder Samuel. E o terceiro só tem, aliás, dois tópicos, o primeiro e o segundo. Aqui tem algo interessante para que venhamos, de uma certa forma, aprendermos. O momento de crise espiritual.
Em todo momento da história, em todo período de silêncio de Deus para o homem, sempre ele levanta um despertador. Isso aconteceu em todas as dispensações e de oportunidades que Deus deu ao homem. Isso aconteceu em todos os períodos de trevas que existiu na história. Em todo momento, Deus sempre levanta um líder. E aqui, neste período, percebemos que Israel tinha um histórico. O histórico era que Eli não disciplinava os seus filhos, não corrigia os seus filhos, ele não confrontava os seus filhos, e os seus filhos se tornaram viciados nas práticas, nos pecados costumeiros ali. E isso levou Israel a uma falência espiritual. Porque a intenção do diabo é sempre ferir o pastor, ferir o líder, para depois, na verdade, surrupiar, enganar as ovelhas. A visão satânica sempre é essa. E observe que existe um relato bíblico que mostra que Eli, na sua grande maioria, do tempo e da leitura que você faz da biografia de Eli, ou ele está na cadeira, ou ele está deitado. Na cadeira ou deitado. Vivia uma vida obesa. E esse sedentarismo, ele realmente não deixa muita gente em movimento. Quer, na verdade, o relaxamento, quer, na verdade, viver uma vida completamente sem atividades. E ele era um sacerdote sem atitude. E essas atitudes eram em todas as áreas. Tanto é que ele já tinha passado o cajado para os filhos. Mas, porém, ele ainda era o sacerdote. Deus ainda tinha o peso da responsabilidade nele ainda. Tanto é que este homem foi uma vergonha no ministério sacerdotal de Israel. Um outro fator também é que quando olhamos o líder Samuel, sabe, queridos, o líder Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético. Queridos, uma das coisas importantes que eu vejo é o currículo de um obreiro, é o currículo de um pastor, é o currículo de uma pessoa. Quem é a pessoa? A formação desta pessoa, a estrutura curricular dela. E isso não só está inserido na sua bagagem teológica, no seu conhecimento teológico. Isso está, na verdade, inserido em todas as áreas da sua vida, inclusive nas questões morais. E quando se refere à vida de Samuel, Samuel tinha um passado limpo, Samuel tinha uma vida limpa, Samuel tinha um histórico e tinha a promessa de Deus. E aqui eu quero me dirigir a você. Você também tem um histórico. Você também tem, na verdade, a promessa de Deus. Independentemente de alguém pensar o contrário ou não. Mas eu, em nome de Jesus, te digo que você tem uma promessa de Deus. Que você também tem um chamado. E eu aqui quero te agradecer. Muito obrigado pela sua atenção. Eu convido você a orar comigo, a se inscrever no nosso canal e também a não sair daí sem deixar o seu like. Deus te abençoe e te guarde. E vamos orar?
Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu aqui quero te agradecer por cada aluno, professor, pastor, pessoa, amigos que aqui estão, na verdade, participando desta aula. A minha oração é que o Senhor venha guardar cada um, proteger cada um, para que eles venham fazer e apresentar uma boa desenvoltura na escola bíblica dominical. Que a unção do Espírito Santo venha estar sobre a vida deles e que a paz, a presença de Deus, a humildade de um coração de um mestre venha estar sempre permanente em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, eu aqui faço esta oração e entrego a tua vida nas mãos de Deus. Até a próxima aula.